Bom dia. Hoje nós vamos comentar um pouco na perspectiva da análise crítica do discurso, a ACD, academicamente falando, considerando as narrativas e suas representações sociais, políticas, econômicas, intelectuais, psicológicas, tá? Fundamentalmente de duas vertentes, tá certo? Que nos parece que elas se enfrentam e se empenham em uma disputa bastante filmática em escala nacional, do Brasil todo. De um lado, eu penso a presidência, o governo federal, de uma maneira mais geral, e todas as políticas que são encaminhadas por esse governo nos últimos 5 meses, particularmente, e o seu discurso e a forma como esse governo se manifesta, a forma como ele lida, por exemplo, com a Covid-19 e os seus impactos e implicações dentro do país, a forma como esse governo pensa a democracia, a forma como esse governo pensa os protocolos de tratamento da Covid-19, a forma como esse governo encaminha as reuniões ministeriais, a forma como esse governo se apresenta para os seus apoiadores, se apresenta quase que diariamente com um discurso que amplia as tensões, um discurso virulento, localizando inimigos e, enfim, estimulando, incentivando os seus seguidores. Até porque nós estamos falando de um presidente que ele gosta muito de mídias sociais, então ele grava live todas as semanas, enfim, né? E ele tem essa necessidade de manter esse conjunto de apoiadores sempre em movimento. E o conjunto de apoiadores, por sua vez, necessitam ir ao Alvorada para ver o presidente todas as manhãs e se alimentar desse discurso que mobiliza, desse discurso que tensiona as relações. Então, a tensão é algo que está muito presente no modus operandi desse governo, tá? Partindo diretamente do presidente da República. E aí há uma série de razões para isso, então a gente vai discutir sobre isso hoje, tá? Pensando alguns desses momentos específicos. E aí eu resgato o que aconteceu ontem mesmo, no dia 22, que o presidente se manifestou depois de um certo silêncio, não é? Para dizer que a imagem do Brasil no exterior não está muito boa, aspas, não está muito boa, fecha aspas. E aí ele vai dizer que é por conta da falta de informação, né? Abre aspas de novo. Países que não têm matas ciliares, interrogação aí, né? Criticam o Brasil. Aí ele vai acreditar isso à falta de informação, o que é algo assustador, porque a falta de informação talvez esteja dentro do próprio governo ou no centro das políticas públicas que ele implementa, particularmente no que se refere à preservação da Amazônia, por exemplo. Tá? Isso sem falar que o governo foge da responsabilidade dele enquanto uma autoridade nacional que deveria coordenar todo o processo de enfrentamento da Covid-19. Tá certo? Óbvio que os prefeitos eles estão muito mais por uma condição básica, eles estão muito mais próximos da sociedade, então a especificidade do Brasil é um país continental. Mas mesmo assim, seria muito mais fácil, por exemplo, se o governo federal comprasse os respiradores, não é? E depois direcionasse isso para os estados e municípios. Ia evitar uma série de problemas. Mas o governo simplesmente lava as mãos e coloca toda a responsabilidade do enfrentamento da Covid-19 a estados e municípios.
sabe? E aí há todo um processo de se dificultar o acesso desses estados e municípios a qualquer tipo de auxílio que advinha da esfera federal. Isso todo mundo percebe, isso está bem claro, tá? Então, isso, para nós, demonstra um certo despreparo ou uma certa inconsciência é, é, temporária ou, de alguma forma, uma inconsciência que é conveniente para essa narrativa, para esse discurso, tá? Porque, ora, as bolas, não é uma questão que a imagem não está muito boa, a imagem está péssima. E não só por conta do desmatamento, por conta de uma série de outras atitudes ou de outras, de falta de atitudes do governo federal, tá? Aí a gente pode citar só, por exemplo, mais uma que aconteceu do dia 22 para o dia 23, né? O governo ele resolve retificar a portaria de exoneração do senhor Abraham Weintraub, né? Que isso tinha se dado no dia 20, aí ele volta para o dia 19, mas só que ele entrou lá no dia 20 nos Estados Unidos da América com um passaporte oficial, um passaporte de ministro, um passaporte com privilégios. Então é complicado e mostra assim o despreparo e uma forma muito superficial, muito pouco estruturada de se tratar a coisa pública. Tá? Bom, esse é um dos lados, mais ou menos caracterizado aqui. O outro lado, e aí vejam bem que isso vai ser dito por mim, tem a ver com as redes midiáticas, tá bom? E aí eu penso aqui fundamentalmente a Globo, que é a Rede Globo Televisão, que é uma TV aberta, e ela tem uma importância, obviamente, por mais que eu não assista, tenho assistido fundamentalmente o seu o seu jornal, os jornais da Globo, né? Eu tenho dado uma observada nos últimos 5 dias para ver quais são as temáticas que estão sendo colocadas mais decisivamente. A Globo News, que aí sim, ela é voltada fundamentalmente para a política e para um enfrentamento do governo federal, está bem claro isso. A CNN também, que embora aparentemente ela tenha uma certa primazia no que se refere a entrevistas e tal, mas o enfrentamento em nível de ideias e de narrativas e de retórica com a presidência, o governo federal é bem presente, e a Band News também. Então, são esses veículos que eu vou observar. Tá? E são veículos que eles apresentam uma atuação organizada de contestação sistemática ao governo federal. Se você observar, 80% da programação, aí você tira a Rede Globo, que é o canal aberto, mas esses outros canais fechados que eu disse, a CNN, a Band News e a Globo News, 80% da programação é direcionada para tratar de questionamentos políticos e questionamentos políticos e também questionamento dos atores políticos, tá? Dos atores governamentais. E aí você pode pensar, por exemplo, o Weintraub e o sistema de cotas, que aliás foi revogado, né? A portaria maluca desse ministro, que nunca foi ministro, porque na verdade nós ficamos quase 2 anos sem ministro da Educação, e eu estou falando da minha área, eu trabalho na educação, tá? Assim como estamos, a meu ver, sem ministro da Saúde também, e o que mostra a desorganização e o amadorismo do governo que nós temos aí hoje, tá? Mas, enfim, essas críticas são direcionadas fundamentalmente para essas redes midiáticas, tá bom? E, assim, as manifestações democráticas, as fake news, enfim, essas notícias falsas, sabe? Então, são situações concretas e específicas que esse conjunto midiático ele vai trabalhar na contraposição ao discurso do governo. E fica muito claro, e esse conjunto midiático ressalta isso o tempo inteiro, criando um ambiente de enfrentamento entre os poderes, particularmente entre o executivo, o judiciário e o legislativo, mas fundamentalmente entre o executivo e o judiciário, porque, de uma maneira mais concreta, o executivo tenta implementar medidas e políticas públicas e o judiciário anula essas políticas. Tá? E aí eu não estou entrando no mérito, embora, quando eu penso no sistema de cotas, ora, pelo amor de Deus, né?
Isso é algo absurdo que tinha de ser anulado mesmo, assim como foi, mas por intervenção do judiciário, né, que pede justificar, uma explicação em 48 horas na pessoa do senhor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, e aí o ministro substituto da Educação, ele, enfim, revoga, né, torna sem efeito a portaria, a bomba com efeito retardado do senhor Weintraub, tá? Que, eu volto a repetir, ele nunca foi ministro da Educação. Ele nunca foi um representante da classe que trabalha com o ensino no Brasil. Aliás, o que ele fez para o ensino? Tá? A não ser criar polêmicas. Ele é um agitador profissional e é um seguidor bem próximo do senhor presidente da República. Tá? Então, essas são situações, são os dois grupos que eu pretendo conversar um pouquinho hoje. Tá? E pensar de onde que vem esse despreparo do presidente e pensar qual que é o peso, sabe, dessa contraposição e dessa atividade mais ou menos direcionada desse conjunto midiático que se encontra em pleno enfrentamento com o governo federal e o objetivo é claro, sabe, não é só esgotar o governo, o objetivo é substituir esse governo. E hoje, observando uma entrevista que foi dada ontem pelo o vice-presidente na CNN, você percebe que aparentemente a mídia considera que é melhor ter o senhor Mourão, né, como presidente, que o vice assuma. Então nós vamos em menos de 30 anos, né, em 25 anos para o terceiro impeachment, que é uma questão que deve ser pensada com muito cuidado nesse sentido. E obviamente que eu não falo aqui como advogado do governo do senhor Jair Messias Bolsonaro, que, aliás, eu discordo da maioria das políticas. E eu acho incrível que um senhor de quase 70 anos haja com tamanha imaturidade, sabe? Porque é uma questão de ser imaturo. Esse enfrentamento é tolo, esse enfrentamento é desnecessário. O governo vai perder e vai perder sempre se for enfrentar dessa forma esse conjunto, essa oposição midiática que se apresenta a esse governo. Para começar, tinha de começar a adotar políticas que fossem práticas, que fossem efetivas, que efetivamente levassem em consideração que nós vivemos um dilema, o maior dilema dos últimos 50 anos da história brasileira. De um lado, nós temos uma pandemia, sabe, a Covid-19, que já matou mais de 50 mil pessoas, e isso é muito subestimado. Na verdade, nós devemos ter muito mais de 100 mil pessoas que já foram mortas por esse vírus, tá? E de outro lado, nós temos uma grande parcela da população brasileira que tem que trabalhar para comer. Então, o isolamento se torna quase que inviável, quase que impraticável. Embora as coisas seriam um pouco melhores se nós tivéssemos tido desde o início a coordenação e a participação racional do governo federal no processo. Tá certo? Se ele tivesse centralizado, por exemplo, um único caso, a compra dos respiradores, nós não estaríamos vivendo esse tipo de situação de judicialização da política, sabe? Por exemplo, corrupção na compra de respiradores e todos esses processos que pipocam por várias partes do país, não é? Se a corrupção viesse, viria diretamente do governo federal, mas para ele foi muito cômodo lavar as mãos, deixar a responsabilidade para os estados e municípios. Mas isso é para a gente discutir em outro momento, tá? Eu queria destacar aqui algumas situações bem simples, tá? Para pensar um pouco esses discursos que eu me referi anteriormente, tá? De um lado, o presidente que ataca, e ataca muitas vezes para se defender, e de outro lado, um conjunto midiático que utiliza-se disso e faz com que a própria narrativa presidencial volte-se contra o governo federal. E aí o governo federal perde todos os embates, não tem como vencer. E como que eu posso provar isso? Eu não estou sendo tendencioso. O judiciário tem entrado sempre em campo e colocado a razão
fazendo a razão prevalecer, e essa razão está sempre contra o presidente, as medidas adotadas pelo presidente da República, sejam elas quais forem. Tá? Isso parece muito evidente e você tem uma série de situações que podem ser observadas anteriormente. A começar da tentativa de se nomear um amigo dele, né, o Ramage, enfim, de lá para cá, há uma série de medidas que o governo toma e que não vão ser implementadas porque o judiciário intervém e considera que são anticonstitucionais, tá bom? Então, esse enfrentamento, ele é, de alguma forma, estimulado, arbitrado pelas mídias. Sabe, a mídia fomenta reações do judiciário, a mídia provoca reações do presidente que se apresenta como sendo imaturo, vaidoso, deslumbrado com a posição que ele ocupa, mais ou menos naquele sentido de um transtorno de personalidade que nós já nos referimos em outros vídeos, tá? Que é algo que precisa ser levado em consideração. Bom, aí eu destaco, primeiro, uma prática recorrente do presidente. De ir até uma certa parte da alvorada, onde ficam os apoiadores, né? E para dar apoio moral, né? E aí ele apresenta uma fala exaltada, tipo, acabou, vamos colocar as coisas no lugar, né? E aí, esses apoiadores que ele diz que são o povo, que é a vontade popular e soberana, e na verdade são 4, 5, 10, 15 pessoas que não representam o povo, sinceramente. E aí, nesse momento, ele distrata a mídia, e é daí que vem a sua oposição cada vez mais sistemática, porque ele é deseducado, é deselegante, é grosseiro com a mídia, e não há necessidade. Aliás, não se espera, ele se espera que um presidente da República, como o caso do nosso presidente, ele seja educado, ele atue a partir de uma autoridade que lhe é inerente, que lhe é imanente ao cargo e à função que ele desempenha. Ele não precisa gritar nem ser grosseiro, sabe? Ele só precisa agir com bom senso e serenidade, que aparentemente é o que a CNN viu no senhor Mourão, Hamilton Mourão, tá? Pelo que eu observei na entrevista, enfim. Mas aí, de onde vem isso, sabe? Esse tipo de postura. O presidente, ele é assim, sabe? Todos que conhecem o presidente, e ele é uma das personalidades mais conhecidas do país atualmente, sabem que ele é dado a roubos, né? E assim, a forma como ele praticou, que ele atuou na política, foi sempre nesses termos, tá? Mas o que eu observo, e aí é preciso contextualizar e olhar retrospectivamente todo esse processo, é que ocorreu um encantamento com a eleição e com o cargo, tanto do presidente quanto dos seus filhos. Sabe, uma empolgação. Porque, na verdade, as chances do senhor Jair Messias Bolsonaro de ser eleito, até o final do primeiro turno, eram mínimas, sabe, eram quase zero. Agora, aí é que você percebe que ele não estava preparado para ganhar essa eleição. Isso me parece muito claro. É um despreparo total, sabe? Na verdade, a impressão que eu tenho é que ele pensava em usar isso como um projeto piloto, para concorrer mais 2 eleições e aí talvez ganhar, assim como fez o senhor Luiz Inácio, tá? Mas aí, no meio do caminho, tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho sempre tem uma pedra, né? Acontece o advento em Juiz de Fora da facada e isso muda fundamentalmente os rumos da eleição presidencial, tá? E aí isso advém de uma característica específica do Brasil, que sim, tem uma parcela significativa dos brasileiros, da sociedade brasileira, que é conservadora, isso é fato, tá? E outra parcela é que tem um complexo de inferioridade. Então, assim, há um hábito no Brasil, e o Roberto Amata fala isso, de sempre se torcer pelo mais fraco, né? Pelo menor, sabe? A ideia de Davi versus Golias. Né? Então, talvez pela condição que o Brasil ocupa em escala internacional, mas enfim, isso não vem ao caso nesse momento. Tá? Bom, então é isso. Ele pensava que ele estava se preparando para ser eleito em 2022, ou quem sabe em 2025 ou 2026. E aí ele ganha a eleição. A eleição cai no colo dele. Bom, aí a gente já começa pela posse. Foi muito estranho na posse. Vieram o filho dele, um senhor já, um rapaz adulto, que eu imagino que deve ter uns 30 anos, eu não pesquisei isso, ou mais, sentado no Rolls Royce como se fosse uma criança de 10 anos. Sabe, aquilo é doentio.
no desfile do presidente e da primeira-dama. Aquilo é desnecessário, talvez se fosse a filhinha dele, até que isso seria minimamente aceitável. Mas um político, um vereador, aquilo foi muito estranho, tá? E assim como é estranho o tipo de pessoas que foi se reunindo próximo ao presidente da República. Esse moço, por exemplo, esse Frederic Wassef, que também é exaltado, sabe? É dado a bravatas, enfim, e que age sempre na perspectiva do senso comum. Sabe, ele é muito vaidoso, assim como o presidente se tornou uma pessoa extremamente vaidosa, né? E eles agem de forma impensada. Esse moço, esse advogado Frederico Wassef, ele deu umas 4, 5 entrevistas e não disse nada. Isso mostra que há um raciocínio muito superficial, sabe? Uma capacidade de pensar rasa, um desempenho cognitivo sofrível, porque são estratégias de um simplismo assustador. São estratégias que beiram a ingenuidade, a infantilidade. Tanto a partir do ponto de vista do que fala o presidente da República em muitos momentos, como por exemplo esse de dizer da desinformação em escala mundial, que eles são desinformados, eles não sabem o tanto que o Brasil está avançando, que o Brasil é espetacular. Que realidade alternativa é essa que essas pessoas vivem? A mesma coisa de um homem de 20, de 30 anos sentado atrás no Rolls Royce, no desfile do presidente da República e da primeira-dama. Isso é estapafúrdio e absolutamente representativo, sabe? Representações sociais, mais uma vez, desse comportamento infantilizado, sabe? Desse desvio de conduta, desse deslumbramento. Isso é assustador. E do outro lado, o que nós temos? Nós temos uma mídia. Uma mídia que é racional, uma mídia que é profissional, uma mídia que apresenta um planejamento, uma mídia que supera esse senso comum, uma mídia que tem instrumentos para movimentar os atores políticos, inclusive o executivo, o judiciário e o legislativo, uma mídia que conduz essa discussão, sabe? Uma mídia que tem condições de manipular e provocar reações e induzir ao erro. E induz sucessivamente ao erro a presidência da República, tá? Porque a mídia está extremamente vigilante. Então, essa luta contra a mídia revela, sabe, ela apresenta o reverso de que não há nenhuma preocupação em desenvolver um relacionamento minimamente racional, sabe, do governo com a mídia. É um tratamento tenso o tempo inteiro. E isso revela também que o governo, talvez por teima, ele continua desprezando os acontecimentos e os impactos da Covid-19 no Brasil. Ele continua a apoiar as políticas do ex-ministro, que nunca foi ministro, da deseducação. Ele continua a insistir que você tem que invadir hospitais, que você tem que ocultar esses mortos. E parece que isso está tendo efeito, que o que a gente percebe já é uma ocultação mesmo dos resultados, tá? Mas, enfim, o que eu quero deixar registrado é que a mídia também luta, tá? Ela também está em luta contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. Isso está claríssimo. 80% da programação de alguma dessas redes que eu me referi aqui tratam o tempo inteiro de questões próximas à presidência da República e que podem lhe ser muito prejudiciais ou, no mínimo, constrangedoras. O constrangimento ele é contínuo nesse caso, tá? E o que você tem, por um lado, é um governo que até hoje está empolgado, né? Ele mostra uma satisfação enorme, sabe? Ele está em êxtase com essa conquista dele, uma conquista que era impensável para muita gente que formos contextualizar o processo da eleição. Era impensável, nos primeiros meses da campanha política, imaginar que o senhor Jair Messias Bolsonaro fosse chegar à presidência. Mas, na verdade,
ele acabou, por uma série de circunstâncias, chegando à presidência. E chegando pelo voto. Tá? Agora, isso é legítimo? Sim. O que não é legítimo é estimular esse enfrentamento com a Globo News, com a Band News, com a CNN, tá? Que essa deseducação, esse enfrentamento, ele é altamente desfavorável ao governo federal. Porque a mídia, já há muito tempo, se tem esse tipo de consenso entre os cientistas sociais, ela é um quarto poder, e olha lá que ela o poder moderador seria a mídia, tá? Porque ela consegue envolver pela vaidade, pelo egocentrismo, sabe? Essa vaidade intelectual que atravessa, que permeia tanto o executivo, tanto o legislativo quanto o judiciário. Essa necessidade de aparecer, e a mídia fornece os instrumentos e a possibilidade disso acontecer. Então, o que eu percebo é essa mídia manipulando e condicionando esse debate, sabe? Não é que a mídia cria fatos, mas a mídia interpreta os fatos. E a mídia apresenta alternativas e a mídia não dá sossego. Ela não dá sossego para esse governo, dá para se perceber isso com muita clareza, e ela aponta com muita celeridade e objetividade os erros que estão sendo cometidos. E são muitos os erros, infelizmente. O governo é amador. Ele comete erros sucessivos o tempo inteiro. É difícil encontrar uma política que tenha emanado fundamentalmente do governo e que seja profícua, que seja positiva. No geral, o que você tem o Congresso fazendo o trabalho do ministro da Saúde, que não existiu, e o Congresso fazendo o trabalho da Presidência da República. E, por outro lado, isso sendo conformado e chancelado pelo Judiciário. Nós estamos não só sem ministro da Saúde, nem ministro da Educação, como estamos também sem um ocupante da Presidência da República, de fato, que possa exercer a autoridade que lhe é imanente. Porque ele aparentemente não tem maturidade suficiente para isso. Sabe, são raciocínios extremamente superficiais, o presidente pode muito mais do que isso. São raciocínios eivados pela raiva, pelo enfrentamento puro e simples. Não levem em consideração a liturgia do cargo, a autoridade que lhe é imanente. A Presidência da República é uma instituição, ela é muito mais do que uma pessoa, por favor. É uma armadilha que essa Presidência da República, esse governo entrou, e parece-me que não consegue sair. Sabe, ele faz questão de escolher a dedo os seus colaboradores, exatamente aqueles que a mídia já de antemão diz que não são adequados. Aí você percebe que a mídia está querendo governar num certo sentido também. E aí você cria um ambiente no qual não se tem nenhuma racionalidade. Age-se sempre pela emoção. Isso é absurdo. Esses órgãos midiáticos, eu me referi, eles não aceitam o governo, que por sua vez não aceitam esses órgãos midiáticos. Tá? E aí ele fica escolhendo. Tem dado ultimamente declarações exclusivamente para a Band News ou para a CNN. A Globo é um inimigo declarado, e do lado da Globo a recíproca é verdadeira. O enfrentamento é claro. Bom, o que eu percebo então? Que há uma série de erros primários, típicos de pessoas que alcançaram de forma inesperada o poder. Sabe, pessoas que não estavam preparadas, me perdoem, as pessoas que apoiam o presidente, é legítimo, ele ganhou, eu reconheço, mas assim, quando ele age dessa forma, ele não age como presidente, ele não age a partir da autoridade e da institucionalidade da Presidência da República, ele é um despreparado. Porque ele deveria estar muito acima disso. Ele deveria escolher com cuidado o ministro da Saúde. Ele deveria se solidarizar com mais de 51 mil pessoas que morreram. Ele deveria deixar os protocolos médicos para os profissionais da saúde. Ele deveria se cercar de pessoas que têm habilidade, aqui nós temos muitas pessoas, para tratar do sistema de ensino, do MEC, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Ele deveria agir de acordo com a autoridade, repito, que lhe é imanente, e se ele agir dessa forma, a mídia vai ter de se adequar.
Não é a mídia que dirige a presidência da República, nem a presidência da República que vai dirigir a mídia. Sabe, a lógica do nosso sistema democrático não é esse. Você tem uma isonomia entre os poderes. Mas quando você age dessa forma, a tensionar tudo, você vai colocar um poder contra o outro. E é o que se tem. E é um ledo engano se pensarmos que os militares da ativa vão apoiar isso. Eu não acredito sequer que o presidente tenha intenção em dar um golpe, em impor, sabe? Porque ele sabe que isso não vai acontecer. Ele age dessa forma infantilizada e com raciocínio raso, mas é porque ele está agindo no calor da emoção. Vejam bem, que fique registrado. Esse tipo de atitude impensada e que é infantilizada e que é muito singela, simplória e ineficaz, ela decorre não da incapacidade de pensar, mas do fato de que esse governo pensa fundamentalmente a partir das emoções, dos enfrentamentos. Ele não pensa a partir da racionalidade, ele não pensa a partir da lógica, ele não considera que é importante reestruturar, organizar e dirigir o sistema de ensino que está abandonado, o sistema de educação desse país, por conta da Covid-19, por conta dessa situação singular que nós vivemos, essa situação pandemônica. Então, essa luta entre mídia e governo federal, perde o governo federal, mas, fundamentalmente, essencialmente, perdemos todos nós, cidadãos brasileiros. É uma pena. É uma pena que as coisas sejam dessa forma. Até sexta-feira eu pretendo discutir um pouquinho o que nós estamos vivenciando no Brasil, deixando um pouco de lado o presidente, que até porque ele está muito conciliador, né? Nos últimos 4, 5 dias, apesar dessas manifestações que demonstram que ele está enxergando o inimigo lá fora e está desconsiderando os problemas que as próprias políticas públicas têm provocado aqui dentro, como no caso do desmatamento, mas enfim, vamos deixar isso um pouco de lado e eu pretendo pensar um pouco esse processo de flexibilização, porque vem notícias de todos os lados do planeta de que não era o momento. E a gente está vivendo isso aqui em Goiás, particularmente em Goiânia, estamos vivendo isso em Minas Gerais, estamos vivendo isso no Rio Grande do Sul, em São Paulo, porque não se livrou da infecção, tá? Não, o processo de contaminação e de morte continua presente, mas aparentemente aquela dicotomia entre saúde e economia chegou num ponto de saturação. E por conta desses enfrentamentos, e a culpa é também da mídia, não se fez o que deveria se fazer. Então nós perdemos um tempo enorme, e isso vai nos custar muitas vidas, isso vai nos custar uma depressão muito maior, por falta de bom senso do governo federal e por falta de que essa mídia pensasse um pouco mais das necessidades do Brasil. E que ela, em conseguindo ser racional, na maior parte das vezes, pudesse agir de forma a induzir, a estimular práticas saudáveis e positivas do governo. E não esse enfrentamento puro e simples de vamos tirar o governo. Sabe, não vai ser fácil tirar esse governo. E esse governo ganhou a eleição. Agora, esse ambiente de enfrentamento nos coloca nesse dilema. Ou é saúde ou é economia. Bom, a saúde, por conta do judiciário e da lógica do raciocínio, ela foi priorizada durante 3 meses. Só que teve um contradiscurso, sabe, que vinha do governo federal, que priorizava a economia. Logo, nós nem agimos fundamentalmente em direção à saúde, nem agimos fundamentalmente em direção à economia. Não fizemos nada bem feito, ficou tudo fizemos tudo pela metade. Então, teremos ainda, vamos verificar, um estrago enorme da Covid-19 no Brasil e uma crise econômica sem precedentes. E não se pensou que você tem algumas pessoas que têm condição de ficar em isolamento e outras pessoas que não têm. Logo, as que não têm, é preciso se criar mecanismos para que essas pessoas fiquem em isolamento.
foi feito isso? Não. Por quê? Porque o governo federal é ignorante, o governo federal é insensato? Também, mas sobretudo porque ele foi provocado, ele foi conduzido a esse erro. Esse é meu diagnóstico. O governo ele já tem uma tendência a errar por ser despreparado, por ter chegado à presidência da República de forma inesperada e, portanto, com uma empolgação gigante e pouquíssimo preparo e nenhum planejamento, essa é a verdade, e ele foi confrontado o tempo inteiro por uma mídia racional. Aí você tem a disputa da emoção versus a razão. Bom, então, né? Razão na maior parte do tempo, também tem emoção. A razão vai vencer sempre, me desculpem. Mas é isso que eu tinha que falar hoje. Nós voltamos ainda essa semana para pensar o problema dessa flexibilização. O que ela está fazendo com o povo brasileiro, que já é um desdobramento de tudo que nós falamos nesses 5 vídeos anteriores. Muito obrigado e até mais.